gente veio lá do Rio de Janeiro, longe a beça, para fazer essa atividade com vocês. Nós somos cientistas e professores lá. Quem gosta de ser cientista? Então sejam bem-vindos à nossa atividade e a gente já vai começar logo. Esse é um projeto de ensino de ciências que, na verdade, já existe há mais de 25 anos. Ele foi idealizado pelo professor Leopoldo Demez no antigo Departamento de Bioquímica Médica, que hoje é o Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um projeto financiado pelo CNPq e pelo Instituto TIM e está dentro do contexto do Ano Internacional da Luz. E a ideia foi trabalhar um tema que, para eles, está na realidade deles, mas talvez eles não tenham ainda aguçado o olho para isso. O que são as plantas, qual o papel das plantas na natureza e o que elas fazem, como seres vivos, e especialmente qual a influência da luz sobre elas. Por que vocês acham que a planta é importante pra gente? A planta é importante pra nossa alimentação, pra nossa saúde. E também tem planta que tem tipo a planta de chá, ela faz a gente melhorar. Esse ano, então, a gente desenvolveu 3 atividades, uma em Xerém, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e 2 no estado do Pará. Uma em Alter do Chão, usando um espaço chamado Escola da Floresta, onde a gente levou para lá alunos da Escola Indígena Borari, e outra na comunidade Jurucureá, que é uma comunidade também do município de Santarém, assim como Alter do Chão, mas que fica às margens do rio Arapiuns, uma comunidade pequena, onde a gente já tinha feito outras atividades semelhantes a essa. Na Escola da Floresta, os alunos se dividiram em grupo e a gente começou instigando a curiosidade deles em relação ao tema, em relação às plantas, com uma dinâmica de reconhecimento de folhas diferentes, que faz eles pensarem nas características importantes para descrever determinada coisa. Então depois eles trocam as folhas e cada um tem que ler uma descrição diferente, identificar a folha do amigo. Ela é bonita, ela é pequena, ela é lisa, ela parece um peixe. Passa para uma segunda atividade, que é a atividade das fotografias. Então a gente dá um tablet para cada grupo, na verdade. Os grupos são livres para escolher um ambiente e fotografar tudo que eles acham interessante. Então eles tiraram milhões de fotos e a partir daí o grupo se reúne, olha todas as fotos que foram tiradas por cada integrante do grupo e eles escolhem algumas fotos para compor uma exposição de fotos deles próprios. O que é isso aqui? É uma planta. Mas ela é interessante. Daqui é uma flor seca. A partir dessa exposição de fotos, eles selecionam as melhores fotos e começam a discutir o que eles acham de melhor naquela foto, por que eles escolheram aquela foto, por que foi interessante. E a partir dessa conversa, eles começam realmente a pensar como cientistas e a investigar. Então, a partir daí é só experimentação. Eles criam metodologias científicas para responder aquelas perguntas que eles começaram a levantar a partir das fotos. Aqui a gente reparamos que tem um pouco do meu e não tinha muito. E por isso que as formigas estavam sugando lá. Então tinha mesmo, só que era tão pouco que não dava para ver. É isso que é a conclusão. Sim. E no final a gente fechou a atividade com ele filmando um vídeo para explicar para todo o restante do grupo, que não só o grupinho que estava ali com eles trabalhando, mas para explicar para todo mundo, para a turma inteira, como que eles buscaram aquelas perguntas, como que eles responderam as perguntas, como que foi essa experiência, o que eles fizeram no curso, enfim, também o que eles mais gostaram. A gente estava aprendendo sobre como é que se tira o líquido da planta. A gente escolheu flores, a gente fez atividade, a gente pintou, a gente desenhou. Eu aprendi que todo cientista tem que ter paciência, cuidado. Tudo que a gente fez aqui, o meu grupo fez aqui, eu espero que eles tenham gostado muito.
Foi muito bom, eu gostei. A gente misturou um pozinho com mel e ficou preto. Eu achei muito lindo, eu queria agradecer a todos os professores. Eu gostei dessa brincadeira aí, desse negócio aí, de aprender as flores, as folhas e tudo isso aí. Já fez 2 anos consecutivos de cursos aqui em Urucureá e esse ano a gente fez uma versão mais enxuta do curso Luz nas Plantas para alunos do ensino fundamental. A gente conseguiu trabalhar vários aspectos de plantas, né, que eles provavelmente nunca pensaram antes, né, principalmente relacionado à diversidade de cores que as plantas têm. Para a gente chama muita atenção, especialmente para essas crianças de uma comunidade como a de Urucureá, que eles vivem literalmente no meio da floresta e muitas vezes eles sequer se atentaram para a forma como as plantas funcionam. Eles olham muito para o uso das plantas, o uso das plantas na medicina. Agora, a forma como as plantas funcionam, como elas lidam com o ambiente e até mesmo que as plantas estão vivas no ambiente, interagindo com uma série de elementos, isso parece que é uma grande novidade para eles. E dessa vez eu fiquei muito contente que, utilizando o recurso da fotografia e a dinâmica em que eles escolheram folhas diferentes e tiveram que descrever as folhas, escolher as folhas da forma como eles fizeram, isso realmente fez com que eles focassem para essa direção. Isso tornou possível todo o restante da oficina, que a gente realmente percebeu que eles estavam focados o tempo inteiro no tema plantas, observando as plantas. O que o microscópio revela, que é mostrar o mundo micro num aumento mais possível para nós humanos observarmos, entendermos um pouco as coisas, tem um efeito grande nesse tema plantas, principalmente porque, como eles não observam as plantas como um ser vivo, para eles é muito surpreendente ver que as plantas têm um corpo que é estruturado, que tem vários elementos, às vezes cada elemento tem uma cara diferente, e aí eles começam a imaginar que cada coisa daquela, e aí eu me refiro às células, aos tecidos, eles começam a criar hipóteses para a função que aquelas coisas têm. Então isso gera completamente um outro olhar sobre as plantas, né? Essa faixa etária é uma novidade para mim. Normalmente a gente trabalha mais com alunos de ensino médio, então esses alunos mais novos para mim foi o maior desafio, porque a linguagem é outra, o que interessa a eles é diferente do que interessa um adolescente do ensino médio, chamar a atenção deles é diferente do que chamar a atenção do ensino médio, então isso para mim foi realmente o maior desafio. E eu sinto que toda nova edição, digamos assim, é uma nova experiência. Por mais que a gente faça no mesmo formato, a gente sempre tem alguma coisa nova a acrescentar na oficina e também aprender para as próximas edições. Enquanto professor, especialmente essa versão do curso em que a gente está lidando com crianças mais novas e que tem uma outra linguagem, uma outra forma de ver sentido nas coisas, para mim é especialmente desafiador simplificar conceitos. Tornar uma coisa que a gente está acostumado a ver, talvez num grau de complexidade um pouquinho maior, trazer aquilo para uma simplificação de forma que o aluno entenda realmente, é um exercício muito difícil de fazer e é um exercício que eu aprendo muito, porque isso me desafia a ter outras formas de falar sobre o mesmo tópico. E com certeza eu consigo aplicar isso para aulas de qualquer nível que eu tenha que dar da agora para frente. Por que a gente decidiu sair do Rio de Janeiro a horas de distância daqui, numa comunidade isolada, e fazer esse curso? Eu acho que por ser realmente uma comunidade isolada, né? Então a gente vem para cá e tenta mostrar algo diferente para eles, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é talvez muito mais enriquecedor para a gente, porque a gente aprende outra cultura, outros costumes e outros saberes, né? Então, muitas vezes a gente
ver esses alunos retratando coisas da realidade deles que são muito diferentes da nossa, né? Então acho que aumenta a nossa percepção de mundo, né? Do que as coisas são e como as coisas acontecem, que não existe um padrão, né? O que acontece no Rio de Janeiro, mesmo sendo interior, é diferente do que acontece aqui no Pará, principalmente no interior do Pará, né? Seja em Santarém ou na comunidade de Urucureá. Então, acho que essa troca de saberes é o que é mais importante, acho que nessa mudança toda de localidade, né? Em resumo, o que é importante nesse tipo de atividade é estimular as perguntas, que no fundo é daí que nasce a ciência, né? Das perguntas e da curiosidade, da vontade de chegar a um conhecimento e não de entregar respostas prontas que eles próprios vão buscar, e isso vai ser bastante variável de acordo com até onde eles se aprofundam, e é no fundo menos importante do que fazer os questionamentos em si.